Graça e paz. Eu estou aqui por duas razões principais. A primeira razão é pela graça de Deus, que um dia me alcançou, lá na cidade de Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Cruz Alta não tem nenhuma relação com o meu tamanho, não? Foi coincidência ou propósito, não? Eu nasci num bairro chamado Capoeira. E o nome do bairro se justifica porque foi um bairro formado na época em que o Brasil declarou o fim da escravidão. Um quilombo foi desativado, não? E por incrível que pareça, não? As pessoas que moravam no quilombo perderam as terras e vieram para a periferia. Imagina, não? Periferia de Cruz Alta. Cruz Alta já é uma periferia. Mas lá Deus nos alcançou. A maravilhosa graça do Senhor. E a segunda razão que eu estou aqui, vocês podem sentar quem está em pé, né? Depois nós vamos levantar. A segunda razão é pela misericórdia, né? Misericórdia do Bispo Paulo e a misericórdia de vocês, né? Paulo por ter me convidado para estar aqui e vocês por terem que ouvir o Bispo, né? Lá da segunda região. Eu disse, só misericórdia, né? Só pela misericórdia de vocês. Eu fiquei muito feliz com os cânticos, porque hoje é o culto, né, de homenagem aos colegas pastores e pastoras que lá no sul a gente diz jubilando, né? Estão saindo do ministério ativo, porque vocação não se aposenta, né? Saindo do ministério ativo. E eu gostei de ver que no culto que celebra esta saída dos irmãos e irmãs do ministério ativo para os jubilados e jubiladas da igreja, e sai com todo esse pique, com toda essa motivação, né? Com alegria, com entusiasmo. Isso me fez muito bem. E me faz sentir no meu coração que esta é a minha igreja, né? Eu dou graças a Deus por isto. Há alguns sermões que marcam a nossa vida, né? Eu creio que a nossa vida é marcada por sermões. Ontem foi um sermão que particularmente marcou a minha vida. Sermão da pastora Joana. Mas quando eu tinha 5, 6 anos, eu não lembro exatamente do sermão, mas eu lembro do título do sermão. Porque naquela época os pastores, né, e realmente eram pastores, porque os pastores chegaram bem depois. Os pastores geralmente, o marketing da época era o título do sermão. Era o título do sermão que desafiava, que motivava, né? E que inspirava as pessoas. E eu ouvi um sermão, eu não lembro de nada, mas eu nunca esqueci do título do sermão, Bispo Paulo. O título do sermão era Lampejo Celeste. Deve ter sido uma coisa grandiosa, né? Porque ter um título desse, Lampejo Celeste, né? Eu fiquei tão animado que eu cheguei em casa e eu queria colocar o nome do meu cachorro, que eu gostava tanto, de Lampejo Celeste, né? Eu resolvi colocar um título no sermão de hoje. Mas não é Lampejo Celeste, não, viu? Mas é algo que eu tenho ouvido, aonde quer que eu tenha ido, eu ouço pastores e pastoras, os bispos e a bispa pregando sobre este tema.
que é o discipulado, mas o discipulado numa perspectiva missionária. Então eu coloquei o título, né, desta meditação, deste sermão, Discipulado Missionário. E o texto que fundamenta a nossa reflexão é o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 10. E eu já aviso que quem esteve no Encontro Nacional, eu usei este tema, mas o sermão não é o mesmo, viu? O texto é o mesmo. O sermão lá foi diferente. E agora sim, né? Atendendo o ensino que eu também tenho aprendido com o bispo Paulo Lockman, né? Vamos ler a palavra, acolhê-la na medida do possível em pé. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículos de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Esta é a palavra do Senhor. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs. Eu sou, como muitos e muitas de vocês, eu sou um teólogo prático. E a minha abordagem bíblica é a abordagem fruto da necessidade. Eu utilizo da palavra de Deus não como uma mera especulação para atender alguma necessidade de reflexão, mas quando eu uso a palavra de Deus, eu uso em primeiro lugar para satisfazer a minha alma, aquilo que me dá ânimo, né? A alma, aquilo que dá ânimo, aquilo que estimula. Então a minha análise deste texto é nessa perspectiva. Eu quero lembrar, amados irmãos e irmãs, que sempre que nós falamos em missão, eu penso que nós nos referimos a dois conceitos para nós, mas que são atributos de Deus, que eles estão sempre presentes nas nossas falas, nas nossas leituras, nas nossas orações. Eu diria, amados irmãos e irmãs, que nós temos livros escritos, tratados sobre estes temas, mas de uma maneira assim muito simples. Eu diria sobre estes dois temas, ou estes dois conceitos, ou estes dois atributos de Deus, que é graça e misericórdia, né? Nós sempre falamos sobre graça e misericórdia, dizendo simplesmente que misericórdia
é aquilo que nós merecemos. E Deus não nos dá. E graça é tudo aquilo que nós não merecemos e que Deus nos dá. Por isso que os nossos concílios, os nossos congressos, os nossos institutos ministeriais, as nossas celebrações, os nossos encontros, as mais variadas reuniões que nós realizamos como igrejas, eles são sempre espaços para a manifestação da graça de Deus em nosso meio. E quando Deus se manifesta por meio da sua graça, ele se manifesta para prover o que nós não merecemos, mas que nós precisamos. A graça de Deus está aqui não porque nós mereçamos, mas a graça de Deus está entre nós porque nós precisamos. Nós precisamos desta graça. Em qualquer reunião da igreja, nós precisamos da graça imerecida de Deus. Segundo, irmãos e irmãs, é que nós vivemos num mundo concreto, né? Já foi dito ontem, nós vivemos na cidade, alguns vivem, né, na zona rural. Mas o mundo, os lugares onde nós transitamos, os lugares onde nós residimos, os lugares onde nós trabalhamos, os lugares onde nós estudamos, e mesmo nos lugares onde nós celebramos, eles também são espaços que manifestam, queiramos ou não, os limites e as precariedades de nossa natureza humana pecadora. Onde estiver reunido pessoas, ali está reunido toda a limitação e toda a precariedade humana imposta pela nossa natureza pecadora. Natureza destituída da graça. Por isso, que nestes espaços, são espaços também para usufruirmos das misericórdias de Deus, para recebermos a misericórdia de Deus e para exercitarmos entre nós a misericórdia pela qual Deus nos alcança. Nós somos uma comunidade misericordiosa, porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Salmo 103:10. Né? Por isso, graça e misericórdia são sempre atributos divinos, presentes na vida e na missão da igreja. Por isso aqui, reunidas como uma comunidade de fé, nós sempre estamos atentos a esta realidade humana que nos constitui. A precariedade humana nos constitui. Mas, atentos a essa realidade, nós clamamos: Senhor, tem misericórdia da sua igreja. Tem misericórdia de nós. E nós necessitamos suplicar a graça do Senhor sobre nós, para que possamos, de fato, viver uma identidade eclesiástica marcada por um discipulado missionário. E o colégio episcopal e os documentos da igreja têm definido, né, que discipulado para nós é modo de vida, é modo de pastoreio. Vamos ao texto, então. Isso tudo era introdução, né? Para a gente ficar, né? Para que no final vocês tenham graça e misericórdia do bispo, tá bom? Mas o texto, eu entendo que este texto, nessa perspectiva de um discipulado missionário, ele reafirma missão, discipulado e liderança. O texto de Atos que lemos, ele revela, eu diria assim, a segunda ação missionária da igreja de Jerusalém, depois do Pentecostes. A primeira ação missionária foi o sermão de Pedro. O Espírito Santo se manifestou na igreja apostólica sobre todas as pessoas passaram a falar das maravilhas de Deus, e houve todo aquele abençoado tumulto que ganhou as ruas,
E daí vem então o discurso de Pedro como a primeira atividade missionária da igreja, que revela que a igreja cristã é a igreja da palavra. É da centralidade da palavra do Senhor. Este é o segundo movimento missionário da igreja, registrado ali, e que envolve duas lideranças do colégio dos apóstolos, Pedro e João. Eu quero crer, amados irmãos e irmãs, que este episódio revela a ação do Espírito Santo na Igreja Apostólica, definindo a agenda que a liderança espiritual da comunidade precisaria exercer sobre a vida da igreja. E este exercício de liderança espiritual é que seria responsável pela identificação da continuidade da ação missionária de Cristo do ide e fazer, ou indo, fazei discípulos. A liderança é que demonstra à comunidade a identificação com a continuidade do chamado de Jesus, indo, fazei discípulos. E o texto, ele captura este ato missionário da igreja em movimento, ou seja, Pedro e João estão indo. Eles não estão estáticos, eles estão indo. E quando eles vão, eles carregam este compromisso de um discipulado que seja missionário, que esteja atento à precariedade humana, onde a graça de Deus e a misericórdia de Deus precisam ser manifestas. Então, Pedro, eu posso deduzir que ele era um homem experiente. Ele não era um iniciado na fé cristã. Ele era um homem experiente. Ele era um homem maduro. Ele era um homem impulsivo, impaciente. Um homem profundamente emocional. A emoção fala antes da razão. Como nós somos, ou como muitos de nós somos assim. Por outro lado, está João, que era mais jovem. Era alguém estudioso, ponderado, afetivo, que conjugava razão e emoção. E que, como todo jovem, e essa beleza da juventude, que a gente tem que carregar quando chegar no momento de ir para o ministério inativo, mas a vocação continuar, a juventude está sempre na condição de aprendizado. Alguém que sabe que precisa aprender e que quer aprender. Os gestos que a gente pode capturar da figura de João revelam esta tendência de um jovem que estava sempre muito perto, próximo, da onde as coisas fruíam melhor, perto de Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, isso revela que o Espírito Santo pode congregar lideranças com características, com personalidades diferentes, distintas, provavelmente até antagônicas em algumas circunstâncias. Mas o texto pode revelar também que ambos, Pedro e João, eram pessoas cheias de sensibilidade e de paixão pelo desafio missionário de serem discípulos de Jesus, de serem seguidores de Jesus, de serem, como lembrou ontem a reverenda Joana, imitadores de Jesus. Liderança, neste contexto, reflete
quais são os princípios para a ação missionária da igreja, mostrando que missão não é algo que se faz, mas missão é algo que se vive. Missão não é algo para ser feita, missão é algo para ser vivenciada. É um modo de vida, é um caminho de continuidade do Evangelho de Cristo, quando ele anuncia: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. A liderança espiritual da igreja revela alguns aspectos que vão identificar que a comunidade de fé verdadeiramente está em missão, que está disposta a viver o discipulado de Cristo como uma forma de pastoreio no mundo e uma forma de pastoreio do mundo. As lideranças espirituais de uma comunidade são responsáveis pelos princípios que revelam a natureza e a identidade da missão. Mostram, usando a linguagem de hoje, né? Mostram qual é o nosso negócio. Quem tem que dizer isso é a liderança espiritual da igreja. E concílio é formado por liderança espiritual da igreja. E eu quero, então, falar sobre, rapidamente, Bispo Lockman, 4 princípios que eu considero expressos pela liderança espiritual de Pedro e João, que identificam um discipulado missionário, discipulado como modo de vida. O primeiro é repetir o que nós temos reafirmado muitas vezes. Eles mostram que as pessoas são as pessoas, alvos do amor de Deus, que se constituem na razão de ser da ação missionária da igreja. São as pessoas perdidas, são as ovelhas extraviadas, são as pessoas que estão destituídas da sua dignidade, da sua filiação divina, das pessoas que precisam restaurar nas suas vidas a imagem de Deus, as pessoas que precisam ser salvas, que precisam ser libertas. Estas pessoas constituem o desafio prioritário para uma igreja que está em missão. Alcançar as pessoas se constitui na primazia da ação missionária da igreja. No caminho do templo, ou no caminho da sinagoga, no caminho do templo está um homem. Está colocado à porta do templo. Este homem estava no limite do sagrado e do secular, ou do profano. Ou seja, profano é quando está na frente, mas não entra. Ele está à frente, mas ele não entra, e nós podemos concluir que ele não entra porque ele não pode entrar. Ele está impedido de entrar, pelas suas condições pessoais e pelas condições da sociedade em que ele vive. Por isso, o que resta a este homem que está na frente, mas não entra, que não pode entrar, o que resta ele é a ação da solidariedade, do sentimento de caridade de outras pessoas. Nós sabemos que a ação social que manifesta a solidariedade, que manifesta a caridade, que manifesta a boa vontade, elas, em situações de necessidade, elas são sempre necessárias. Mas é forçoso reconhecer que elas não resolvem questões de natureza ou da natureza profunda da alma e do espírito humano.
Elas ajudam, mas não resolvem. É que nem uma vez eu vi alguém precisava expulsar um demônio, né? E disse, vamos levar fulano, né? E aí disseram, não, fulano não dá para ir. Por quê? Não, porque ele é um crente Detefon. Detefon era um antigo inseticida, né? Era um inseticida bem antigo. Porque o pessoal dizia, o Detefon tonteia, mas não mata, né? Não resolve. Amados, a ação da igreja é para restaurar no ser humano a imagem de Deus. É para dizer às pessoas que ela precisa, deve e pode ter a sua condição de filiação divina. É para dizer às pessoas que ela faz parte de um povo santo, de um povo que é de propriedade exclusiva de Deus, de um Deus que pode nos tirar das trevas, das amarras, para a sua maravilhosa luz. Um Deus que quer restaurar na pessoa humana a sua imagem. Então, amados irmãos e irmãs, a ação missionária da igreja precisa dizer isto para as pessoas. Eu, quando era jovem, ainda sou, né? Mas eu era muito magro, né? Era magrinho mesmo. O meu pijama de listra só tinha uma, né? Mas um dia um pastor olhou para mim, né? E disse, um pastor cheio de paixão pelas vidas, pelas almas, né? Ele olhou para mim e disse assim, tu és filho do Altíssimo. Nada, nem ninguém podem tocar em uma vida separada para o Senhor. Amados, louvado seja o Senhor. Eu e você, nós somos escolhidos e escolhidas por Ele. Fomos escolhidos por Ele e para Ele, por conta da sua misericórdia revelada em Cristo e pela sua maravilhosa graça manifesta na sua poderosa ressurreição, quando Ele derrotou todo o principado e potestade. Segundo princípio, aqui eu vou fazer que nem a Joana, vou esnobar, vou falar grego aqui, Joana. Tem um verbo aqui que é traduzido pelo verbo fitar, que é o verbo atenizas. Este verbo significa que alguém olha com intenção. Não é um olhar casual, é um olhar intencional. E quando a gente olha com intenção, todo o nosso corpo se volta em direção ao nosso olhar. Então não é apenas um olhar furtivo que nós olhamos pelo canto dos olhos para contemplar uma situação que não nos agrada, mas é voltar-se e olhar atentamente para aquilo que está acontecendo. Se os olhos são o espelho da alma, amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos para alguém, nós revelamos o que é que está na nossa alma. Na ação do discipulado missionário da igreja, há este desafio. É olho no olho. É um desafio. Olhar. Voltar a atenção. É demonstrar, não só para a pessoa, mas eles demonstraram para os transeuntes, as pessoas que entravam, saíam do templo, que alguém está se voltando para uma realidade que é cotidiana, que é costumeira, que está naturalizada, que é natural as pessoas entrarem e saírem no templo e verem alguém naquela condição. Mas também é uma exposição, não é só um desafio, é uma exposição. Porque quando eu olho, eu me permito ser também olhado. A atenção da igreja, por meio da sua liderança espiritual, estava voltada
para quem já não é notado. Sim, a igreja cristã, em seu discipulado missionário, tem a sua atenção voltada para pessoas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. As pessoas que estão clamando, às vezes muito perto do templo, às vezes em frente ao templo, sem poderem ou sem saberem como chegar. É interessante que este mesmo verbo, antes, é usado em Atos dos Apóstolos, quando Jesus faz a promessa do Pentecostes, e Jesus, a ascensão de Jesus, Jesus começa a subir, e a igreja começa a olhar. É o mesmo verbo, ela tem os olhos fitos em Jesus, procurando olhar nos olhos de Jesus. E Jesus fala através de um anjo, dizendo: por que vocês estão olhando para cima? O Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E vocês vão poder olhar nos seus olhos, ele vai querer olhar olho no olho. Aqui é um exemplo claro desta liderança, que já não está olhando para cima, mas está olhando para o mundo. Porque sabe que Jesus vai voltar. Pedro e João sabiam, melhor do que ninguém, que Jesus ia voltar. E iria se alegrar com os frutos do trabalho feito. Primeira região que tem sido fonte de inspiração para a Igreja Metodista em todo o Brasil. Quando nós olharmos o Senhor, quando vocês olharem nos olhos do Senhor, Ele vai se alegrar com o fruto do trabalho. O Espírito Santo lembra a igreja de olhar para baixo. Olhar para os frutos da colheita realizada. Por isso que brota na fala dos dois apóstolos a frase que eu entendo vital para toda a liderança espiritual da Igreja de Cristo. A frase-chave vital é esta: olha para nós. Olha para nós. Porque nós estamos olhando para você. O texto diz que este homem esperava receber uma esmola. E eu já entro então no terceiro princípio. O desafio missionário, o discipulado missionário, melhor dizendo, ele nos leva a declarar como igreja aquilo que nós não temos e aquilo que nós temos. Este homem esperava, a expectativa sua era de receber algo que revelasse a prosperidade da igreja. Ouro ou prata. Ou seja, há uma expectativa de ser alcançado por aquilo que a igreja tem. Mas o mundo será alcançado não por aquilo que a igreja tem, mas por aquilo que a igreja é. Por isso, amados irmãos e irmãs, a igreja declarou, na voz de João e Pedro: nós não temos. Isto não existe para nós. Isso não nos pertence. Ouro e prata, neste contexto, são símbolos do poder temporal, de autoridade temporal, de valores temporais que geram prestígio, que geram cobiça, que geram vaidades,
que geram traições, que geram guerras, que geram mortes. O poder de um reino estava na quantidade acumulada do seu ouro e da sua prata. Este é o império do Deus Mamon, o Deus que governa o mundo. Isto nós não temos. Nós não temos compromisso com o Mamon, o Deus deste mundo. A nossa missão não é servir ao Deus Mamon. Amados, a ação missionária da igreja, ela não é pautada pelo acúmulo de ouro e de prata. Os compromissos temporais sufocam a ação profética da igreja de Cristo. Isso nós não temos, mas o que temos, nós te damos. E há algo aqui, amados irmãos e irmãs, extraordinário, que a nossa vã filosofia e a nossa elaborada teologia não dá conta. Porque eles dizem assim, o que nós temos, nós te damos. E sabe o que nós temos? Nós temos o nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós temos este nome. Nome sobre todo nome. Nome perante o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome que tem poder. Nome que gera virtude. Nome que faz nova todas as coisas. Nome que salva, que liberta, que restaura, que reconcilia. Nós temos o nome que produz vida e vida em abundância. Por isso, o nome de Jesus faz andar. Ele é o Emanuel. Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Amados e amadas, este é o nosso carisma. Este é o carisma da igreja. Deus levanta homens e mulheres que assumam o poder e autoridade do nome de Jesus para ministrar graça em meio à desgraça, para manifestar misericórdia em meio à discórdia, para ministrar o amor de Deus em meio ao ódio, à violência e à morte, para dizer que as pessoas, em o nome de Jesus, são salvas, são libertas e vivem para a glória devida ao seu nome. Por isso, amados irmãos e irmãs, o quarto item, eu peço perdão pela demora, eu vou rapidamente. Discipulado missionário é para fazer as pessoas levantarem e andarem em o nome de Jesus. E mais, não andarem mais sozinhas, andarem com a igreja de Cristo. Porque aquele homem entrou junto com João e Pedro no templo, saltando de alegria e louvando a Deus. E todo o povo viu ele andar e a louvar a Deus. Este homem estava há uma geração, 40 anos, nesta condição de mendigo, sofrendo a discriminação e o juízo. A ação do discipulado missionário da igreja quebrou estas cadeias, quebrou esta maldição, quebrou este ciclo, promovendo libertação.
E por fim, é algo que eu preciso falar para o meu concílio. Vocês não precisam disto, mas eu só vou compartilhar com vocês. Discipulado não se estabelece sem conflito, sem quebra de paradigma. Discipulado missionário provoca crise, porque implica em mudança na nossa agenda, mudança no nosso ritual, mudança na nossa liturgia, mudança nas nossas prioridades de orçamento. Imaginem, vamos imaginar, né, um mendigo considerado imundo, que fica à porta do templo, resolve entrar agora no espaço sagrado do templo, saltando e louvando a Deus, interrompendo a liturgia do templo para adorar a Deus. Você acha que isso trouxe felicidade para quem estava dirigindo? Para quem estava lá dentro, ficou feliz com essa atitude? Não. Os discípulos pagaram um alto preço por isso. Eles foram presos. Mas eles pagaram o preço porque foram fiéis e sensíveis ao sopro do Pentecostes na vida da igreja. Bem, o querido, né, nosso querido colega, saudoso, amado irmão, Bispo Adolfo Evaristo de Souza, que eu quero honrar aqui, ele tinha uma frase que ele sempre dizia. Ele dizia: isto, moço, não depende da senhora instituição, depende do Senhor da instituição. Amém? Povo metodista, é tempo de colheita. É tempo de discipulado missionário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.